pessoal, esse é o Lotus Criativo e hoje vamos falar sobre 5 personalidades marcantes na moda. Seguindo uma ordem em que interessei pelas personalidades e histórias delas, vou relembrar 10 anos atrás, quando numa madrugada eu acordei e aí, no caso, estava passando a biografia da Gabrielle Chanel. Falava que ela era uma órfã, ela cantava, né, acho que tipo meio que nos bares da época, e apelidaram ela de Coco, porque ela sempre cantava Who Has Sent Coco. E aí ela gostava de dizer que o pai dela que tinha dado esse nome, quando ficou um pouquinho mais velha, se interessou por um cara que era o Oi Capel. E ele já era, tipo, rico. Ela sempre se interessou por artes, literatura, imagino. Sempre teve um pensamento crítico. Eu acho que isso fez com que ele reconhecesse nela alguém para debater e deu uma ideia para ela investir no próprio comércio dela. E colocou as duas letrinhas tanto de Chanel quanto do Capel, que foi o grande amor da vida dela. E ela foi um marco para a história naquele tempo, porque as mulheres não usavam calça, ainda tinha muita aquela coisa, ou vestido, saias não podiam ser muito curtas. Ela trouxe também jaquetinhas tecido tweed, assim, fica tipo um blan, sabe? E a gente tava passando por aquele período de guerra, inclusive ela foi tipo uma espiã dupla, faz informação de um canto e ia pro outro. Quase que ela falha também nesse meio tempo, ela fechou a lojinha dela, mas assim que encerrou, ela voltou, assim, já nos anos finais dela. Ela acabou não tendo filhos, mesmo depois dessa reabertura, só que ela teve, tipo, um neto, alguma coisa assim. Eles não sabiam, não entendiam direito esse mundo dos negócios. Quem conseguiu dar continuidade a esse estilo assinatura da Chanel foi o Karl Lagerfeld, que ele também já tinha o próprio estilo dele, com o cabelo preso e grisalho, sempre com óculos escuros. Aí ele conseguiu trazer de volta. Eu praticamente contei a história da mulher todinha, e agora a gente vai pra segunda pessoa marcante, na minha opinião, que foi o Alexander McQueen. Como assim? Como eu fui saber da existência dessa pessoa? Foi por causa que eu era fã da Lady Gaga, quem não, né? Na época dos Little Monsters, acho que era tipo 2010, 2012. E uma coisa que marcou muito foi o estilo dela. Claro que tinha, por exemplo, aquelas polêmicas da roupa da carne, ou quando ela saía assim, tipo, muito caracterizada, sabe? As roupas às vezes tinham uma simetria, tinha um glamour que a gente não via já há muito tempo. E ela tinha uns saltos que, acho que eu vou até colocar foto, foi parar no meu livro de inglês. Aí eles colocavam notícias e aí dizia que o Alexander McQueen tinha morrido. E aí eu fiquei, tá, mas quem é o Alexander McQueen? Aí eles colocaram justamente a foto desse salto. E aí eu fiquei, passada, só que eu tinha deixado pra lá. Aí teve a época dos homenagens, Alexander McQueen, que eu Living in Palace. A vida tá me falando pra ir atrás dele, não tem a ver com moda, tem a ver com Lady Gaga. Aí a gente descobre um monte de coisa que ele fez. Inclusive, eu recomendo a análise do desfile do Mitchell Mazum. Vou deixar aqui. Incrível, de verdade. Sempre trazia um tema polêmico pra debater, ou, por exemplo, as relações de poder entre a Escócia e o Reino Unido, a questão de gordofobia, uma coisa bem cruela na vida real. Tipo, tinha aquele espírito rebelde, ele não seguia padrão, ele criava tendência, fazia as pessoas olharem de uma nova forma que ainda não tinha sido apresentada até então. Ele era bem autêntico. E tanto que ele criou um salto, assim. Você tem que andar em um ângulo de 90 graus, assim, poder se equilibrar, porque o próprio salto não vai fazer isso. Tipo, em terceiro lugar, mencionando Cruella, foi uma época que eu criei aqui o Lotus Criativo. Só que era só uma página no Instagram, ainda cheguei a montar um site, só que o site ficou uma merda. Perdi os 3 posts, assim, que mais densos que eu coloquei toda a minha criatividade pra pensar, porque na época não tinha chat GPT. Perdi, simplesmente eu perdi. Esse meio tempo, por exemplo, quando tu abre o Pinterest, aí coisas que parecem com Alexander McQueen, Vivienne Westwood. Cruella também tem uma pitada ali de Thierry Mugler, que ele traz bastante dramaticidade para as roupas, para os figurinos. Ele participou do balé russo, alguma coisa assim. Esses tipos de roupa mais teatrais, elas precisam, né, de um corte, costura, acabamento melhor. Então ele foi estudar moda, se não me engano, por lá. Pô, o bichinho era foda, né, também. Ele já fazia parte do balé. Aí depois ele se interessou por moda. E aí foi fazer os figurinos e ficou assim, é lindo, maravilhoso, de verdade. É coisa assim de cinema, muito grandiosa, e dá pra ver que todos os comprimentos são retos, são alinhados, são ali praticamente, sente assim, a qualidade pela foto, a rigidez em cada forma.
Só que ele se destacou mais ainda pela linha de perfumes dele, que existe até hoje. Chegaram a fazer uma releitura das coisas que ele... de algumas peças, principalmente umas que ele tinha feito inspiradas em insetos. Acho que ano passado vocês viram. Um monte de gente usou. Megan Fox, Kim Kardashian. Acho que até a Sabrina Sato ela usou. Assim, a forma que eles trouxeram, parece aquelas roupas assim que a gente encontra na Renner, e a loja assim mais comum. A dele não, você vê um figurino completo, às vezes no tema futurista, no tema bem mulher rica, de luto, porque o Leonardo faleceu. Apesar de que ano passado teve também um desfile, assim, só que meio exagerado, né? Cortando as bolsas do Birkin. Daí eu não achei legal. Do Thierry Mugler, sim, foi assim, sensacional. Ele ainda continuou fazendo figurinos, inclusive pra própria Kim Kardashian. Acho que alguns pra Lady Gaga também. Mas era muito mais pra celebridade. Beyoncé. Ele faleceu também agora, recente. Acho que foi em 2022. Eu fiquei muito triste. Tipo assim, eu tinha esperança que um dia eu ainda ia conhecer ele. Também virou fotógrafo. Dava muito pitaco. Até que um fotógrafo, acho que era até o Helmut Newman, ele disse assim, mano, pega essa câmera aí, mostra o ângulo, faz as fotos do jeito que tu quer, se não tá bom do meu jeito, não sei, tá opinando no meu trabalho, então faz. Ele fez e ficou um arraso, ele descobriu uma nova paixão dele. Tanto que estão até lançando um livro com as fotografias que ele tinha feito. Ou foi dos melhores figurinos, não tenho certeza. Me empolguei falando e agora a gente vai pra quarta pessoa, que é a Franca Suzane. Eu já mencionei ela no outro vídeo, que ela foi editora-chefe da Vogue Italia por muito tempo. Mas ela é formada, se eu não me engano, em História e Filosofia, ou em Literatura e Filosofia. Mas enfim, ela também colocava essa questão crítica, vazamento de óleo nos rios lá dos Estados Unidos, que ninguém falava, ninguém tomava uma atitude. Ela foi lá e colocou as modelos como, tipo, peixe morto, ali, a deriva e tudo mais. Falou sobre violência doméstica na revista, colocou também a primeira pessoa negra na capa. Aí essa foi uma proposta dela, sabe? Tipo, pegar aí. Se as pessoas são muito ligadas à ideia de que moda é só roupa, mas ela trazia um ideal ali dela, no que ela acreditava, no que ela achava certo ou errado. Ela realmente lutava pelo que ela acreditava e transformava essas ideias em arte. Tanto que ela queria ver as diferentes visões do fotógrafo, dava muita liberdade criativa pra ele. Ela só, tipo, dava o tema e qual é a sua proposta. E ela esperava, né, pra ver o resultado. E até hoje, se você entrar pro site da Vogue Italia, tem, assim, um campo em que você pode enviar suas fotos. Chama alguma coisa, tipo assim, novos criadores, novos talentos existem. Só acho que seja um legado dela, de acreditar no novo, de se reinventar. Respeito demais. Felizmente ela também faleceu, só que foi de câncer, tratamento. Só que ela ainda chegou a ver o documentário que o filho dela tinha preparado. E aí eu recomendo também, Franca Chaos and Creation. E por último, mas não menos importante, na verdade, eu acho que ela deve ser a mais conhecida dessa lista, é a Marilyn Monroe. A presença dela já é marcante, o olhar, a sensualidade, mas tudo ali é a construção da imagem que foi feita em cima dela. O corpo dela, a cintura, tudo se encaixava perfeitamente, o salto, o perfume. Eu lembro de um jornalista perto dela o que ela usava pra dormir. Ela dizia assim, tipo, nada mais do que um perfume Chanel No. 5. Até hoje também o perfume ficou marcado por essa frase dela. Enfim, mas esse estilo meio que dos anos 50, ali, de pedraria, ficado na cintura, não era somente característica dela. Por exemplo, teve a que fez o papel da Gilda também, a Rita. Você pode procurar um pouquinho mais do Sociocrônica. Lá ele fala até sobre procedimentos estéticos que a Marilyn Monroe fez. Até então eu sabia, tinha uma noção que ela era, tipo, uma órfã, passou por muitos abusos ali, se casou pra sair de casa praticamente dessa situação de... Só que aí, tipo, o cara foi pra lá, pra guerra, ela virou trabalhadora de fábrica, só que perceberam uma beleza ali nela e incentivar, né, as outras mulheres a irem também trabalhar enquanto os homens estavam pra guerra, porque ela tava precisando da grana, ela gostou de ser fotografada. Tem até uma história dela com a Playboy, porque ela acabou virando a primeira capa de revista. Ela tinha ganhado, sei lá, tipo, uns $500 pra época. Ia ser só pra um calendário, só que na época que o cara queria montar a empresa, aí ele acabou vendo essas fotos, comprou o direito delas. Só que aí, tipo, a Marilyn Monroe nunca recebeu nada pelos lucros da Playboy. E quando ele morreu, ele ainda quis ser enterrado do lado do túmulo dela. Enfim, mas voltando ao estilo. Por exemplo, vestidos icônicos daquele lá, dos homens preferem as loiras, todos que ela usou. Apesar de ser icônico, o vestido rosa, sabe, sempre teve bastante releitura. Eu ainda preferi aquele da Arlequina, que ali, as luvas estavam perfeitas. Mas acho que talvez o laço atrás me incomoda. Adorei o vestido vermelho que é dela. Por exemplo, também aquela do outro filme, eu não lembro o nome. Que ela usou um vestido branco que ele levantava quando ela tava no meio da rua.
legal, muito interessante. Mas as roupas que ela usava fora do cinema ali também estavam incríveis. E até hoje eram polêmica. A Kim Kardashian usou e rasgou atrás. Pra ver a influência, sabe, da Marilyn Monroe ainda. Tipo, acho que ela cantou Happy Birthday, Mr. President. Bem coladinho no corpo, mundo que ela tava meio, sabe? Mas tudo na pedraria ali. É isso aí, essas foram as 5 pessoas que, assim, eu realmente me interessei, pesquisei a história, quais os acontecimentos, o que elas fizeram pra se tornar tão icônicas assim. E eu espero que vocês concordem comigo, senão também deixem nos comentários quem faltou, quem é os 5 pessoas mais marcantes pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!